Oitava sessão ordinária, 27 de maio de 2025. Antes de iniciarmos, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura de um trecho bíblico e logo após faremos a oração do Pai Nosso. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de 5 a 11. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. Dispenso a leitura das atas anteriores, as quais estão gravadas. Coloque em votação as atas das sessões anteriores, favoráveis sentados, contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo Municipal, ofício especial que encaminha os projetos de lei número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 de 2025. Ofício especial. Senhor presidente, venho através deste encaminhar a vossa excelentíssima, a vossa excelência, os presentes projetos de lei 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 de 2025 para análise e deliberação desta Casa de Lei em regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica. Contando com a vossa costumeira compreensão, antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 31 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 31 de 2025, visto que todos os vereadores já possuem uma cópia e o mesmo está disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presente crédito se faz necessário para a reabertura de dotações com o saldo financeiro de recursos vinculados à contribuição de intervenção do domínio econômico e multas de trânsitos provenientes do exercício de 2024, que está sendo reprogramado para ações de manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços. Por fim, face à relevância e ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio,
22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 32 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Peço dispensa da leitura do projeto de número 32 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade, para a devida apreciação e votação, o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presente crédito se faz necessário para a abertura de dotações com o saldo financeiro de recursos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social provenientes de anulação de saldo, que será destinado à contrapartida do programa PPSB, Programa de Proteção Social Básica, para ações de manutenção dos serviços assistenciais às crianças e adolescentes de nosso município. Por fim, face à relevância e ao interesse público, solicitamos que esta matéria seja processada sobre o regime de urgência na forma de nossa lei orgânica pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 33 de 2025 dispõe sobre: concede dispensa e redução de juros e multas, moratórias de débitos fiscais e não fiscais perante o fisco municipal, bem como racionaliza as ações de execução fiscais existentes, conforme especifica e dá outras providências. Peço dispensa da leitura do projeto de número 33 de 2025, visto que todos os vereadores já possuem uma cópia e o mesmo se encontra disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. Venho por meio deste encaminhar o presente projeto de lei que concede dispensa e redução de juros e multas moratórias de débitos fiscais e não fiscais perante o fisco municipal, bem como racionaliza as ações de execuções fiscais existentes. Referido projeto de lei, conforme é de conhecimento de todos, a presente medida justifica-se na real necessidade de o errário municipal expandir a arrecadação, sendo que nos anos em que fora realizado tal programa verificou-se uma crescente atividade arrecadatória. Considerando o disposto na legislação federal, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 14, por se tratar de uma lei que prevê o desconto por tempo determinado, de certa forma, difícil de precisar a adesão, que pode ser de 0% a 100%. A previsão é de que, orçamentariamente, nenhuma rúbrica terá impacto negativo, pois o programa, por certo, contemplará diversas opções de parcelamentos, o que contribuirá com receita de correção monetária, honorários advocatícios, juros e multas que, embora reduzidos, ainda assim gerarão receita, portanto, não haverá renúncia de receita. Neste sentido, ressalta-se que o próprio programa se encontra dentro das expectativas de melhoria da receita municipal. Portanto, requeiro, com o máximo respeito, a análise e, posteriormente, a aprovação do projeto de lei. Sem mais, levo os meus cumprimentos de elevada estima e considerações. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 34 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 34 de 2025,
visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional e especial no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presente crédito se faz necessário para a reabertura de dotações com o saldo financeiro de recursos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social provenientes do exercício de 2024, especificamente do Programa de Proteção Social Básica, PPSB, que está sendo reprogramado para ações de manutenção dos serviços assistenciais às crianças e adolescentes de nosso município. Por fim, face à relevância e ao interesse público, solicitamos que essa matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 35 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais e especiais no orçamento do município de Lupercio e incluir nos anexos do Plano Plurianual, PPA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, do corrente exercício. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 35 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo se encontra disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta edilidade para a devida apreciação e votação o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais e especiais no orçamento vigente. Ao ensejo, justificamos que o presente crédito se faz necessário para a abertura de dotações que se fizeram necessárias durante a execução do orçamento vigente e serão amparadas com o remanejamento de dotações com o saldo financeiro de recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, do exercício de 2025. Por fim, face à relevância e ao interesse público, solicitamos que essa matéria seja processada sob o regime de urgência, na forma de nossa lei orgânica, pelas razões acima expostas. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 36, de 2025. Dispõe sobre: institui no âmbito do Poder Executivo Municipal de Lupercio, São Paulo, o Sistema de Controle Interno e das outras providências. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 36 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já se encontra disponível no site da Câmara. Dispensado. Justificativa. O presente projeto de lei atende a exigências constitucionais previstas no artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil. A produção de relatórios fiscais de tempos em tempos pela administração pública municipal se faz necessariamente seu trâmite junto a respectivos controles internos e também sua exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei número 101 de 2000, conforme disposto no seu artigo 54, parágrafo único. Neste passo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desde lóquicos anos pretéritos, quando da emissão de seus pareceres acerca do comportamento da gestão administrativa do município de Lupercio, São Paulo, reiteradamente apontou e aponta a falta de regulamentação de um sistema de controle interno municipal, recomendando-se, por consequente, que o município corrija esta deficiência. Diante disto, o referente projeto de lei, buscando dar estrito cumprimento à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal e atender ao reclamo da Corte de Contas Estadual, é enviada a esta Casa Legislativa para cumprimento de seu regular trâmite legislativo. Aproveitamos ao ensejo para
extremar nossos protestos de elevada estima e apreço a vossas excelências. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 37 de 2025. Dispõe sobre: institui o sistema de ouvidoria e a ouvidoria municipal, no âmbito do Poder Executivo de Lupercio, São Paulo, conforme dispõe o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 1, 2 e 3, da Constituição Federal, com base nas leis federal número 13.460 de 2017, de 26 de julho de 2017, e número 12.527 de 2011, de 18 de novembro de 2011, e das outras providências. Peço dispensa da leitura do projeto de lei número 37/2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. O presente projeto de lei atende às exigências constitucional prevista no artigo 37, parágrafo 3º e respectivos incisos da Constituição da República Federativa do Brasil e, sobretudo, a Lei Nacional número 13.460 de 2017, que dispõe sobre a participação, a proteção e a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública, e a Lei Nacional número 12.527 de 2011, que dispõe sobre o acesso às informações decorrente das atividades exercidas pelo poder público. Como importante instrumento de acesso à informação e à transparência da gestão pública, a regulamentação da ouvidoria no âmbito municipal permite maior interação entre a sociedade e as atividades desenvolvidas pela administração pública local. Na expectativa de, com a implementação da ouvidoria municipal, a população possa participar mais efetivamente para a tomada de decisões quanto da implantação das políticas públicas que mais atendam aos anseios da população local, que submeteremos o presente projeto de lei a esta Casa Legislativa. Vale destacar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, desde longínquos anos, pretéritos quanto da emissão de seus pareceres acerca do comportamento da gestão administrativa do município de Lupercio, São Paulo, tem apontado a falta de regulamentação da ouvidoria no âmbito municipal. Logo, o referido projeto de lei busca dar estrito cumprimento à Constituição Federal e às leis nº 13.460/2017 e 12.527/2011. Desta feita, contando com atendimento e aquiescência de vossas excelências, é que enviamos presente projeto de lei a esta Casa Legislativa, no aguardo de seu regular trâmite legislativo. Aproveitamos ao ensejo para extremar nossos protestos de elevada estima e apreço a vossas excelências. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 38 de 2025. Dispõe sobre isenção de IPTU para pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, e das outras providências. Peço dispensa do projeto de lei número 38 de 2025, visto que todos os vereadores possuem uma cópia e o mesmo já se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Dispensado. Justificativa. O autismo, atualmente chamado de transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição caracterizada por comprometimento da comunicação e interação social, associado a padrões de comportamentos restritivos e repetitivos. O tratamento do TEA é baseado em terapias de reabilitação que devem ser direcionadas de acordo com as necessidades de cada pessoa e envolvem equipe multidisciplinar. Tais tratamentos, além de serem bastante custosos, sequer são possíveis de serem ofertados por diversas municipalidades, como é o caso de Lupercio.
exigindo que as pessoas com TEA e seus familiares muitas vezes tenham que se deslocar para poderem realizar os seus respectivos tratamentos. Com isso, os gastos financeiros dessas famílias são ainda maiores. Neste sentido, vislumbrando a possibilidade de poder contribuir para a melhoria das oportunidades para a consequente qualidade na vida das pessoas que integram o espectro autista, vê-se que a isenção do IPTU pode contribuir e trazer um alento a essas famílias que, como dito, já têm um dispendido financeiro compulsório em seu orçamento doméstico familiar. Desta feita, contando com a urbanidade e sensibilidade de vossas excelências, ao atendimento deste projeto de lei é que enviamos, aguardando o seu regular trâmite legislativo. Aproveitamos o ensejo para extremar nossos protestos de elevada estima e apreço a vossas excelências. Prefeitura Municipal de Lupercio, 22 de maio de 2025, Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal. Agora já é direto? Os projetos de lei número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 foram encaminhados à assessoria jurídica e às comissões permanentes para apreciação e emissão de pareceres na sexta-feira, dia 23 de maio de 2025. Se todos estiverem de acordo, convoco uma sessão extraordinária, logo após esta, para discussão e votação dos projetos de lei número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 de 2025. Todos estão de acordo? Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo, mas antes peço ao senhor vice-presidente que assuma a mesa, pois a próxima propositura é de minha autoria. Requerimento número 19 de 2025. Senhor Vice-Presidente, requiro à mesa, após ouvida em plenário na forma regimental, para que o senhor Kleber Meneguzzi, Prefeito Municipal de Lupercio, informe a este vereador o motivo pelo qual o servidor da Prefeitura Municipal de Lupercio, lotada no cargo de tratorista, senhor Miller de Oliveira Sampaio, buscou seu filho na escola do município vizinho ao nosso, Alvinlândia, São Paulo, com o veículo público da Prefeitura Municipal, conforme foto anexa. Justificativa. Sabe-se que os veículos públicos podem ser utilizados para serviços públicos e não particulares. Cabe a nós, vereadores e vereadoras deste município, fiscalizar o Poder Executivo e manter a população informada sobre todas as ações ou a falta delas. Portanto, o que aconteceu há alguns dias foi um verdadeiro absurdo, uma vergonha para o chefe do Poder Executivo Municipal de Lupercio e também ao senhor servidor citado acima. Assim, exijo que o senhor Prefeito Municipal de Lupercio responda esse requerimento, pois baseio-me nos artigos 17, inciso 10 e inciso 16, 108, inciso 6º e 110, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, os quais relatam duas das competências da Câmara Municipal de Lupercio e o prazo de 15 dias para o senhor prefeito prestar as informações solicitadas e também que sejam tomadas as providências necessárias a este lamentável acontecimento. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, Gabriel Henrique Costa dos Santos, vereador. Em discussão, requerimento número 19, 20, 25. Se o autor deseja tecer algum comentário, por favor, se dirige à tribuna. Em votação do requerimento número 19, 20 e 25. Os favoráveis sentados e o contrário se levanta. Aprovado.
Solicitamos ao senhor presidente que reassuma a mesa. Moção número 2 de 2025. Senhor presidente, apresento na forma regimental esta moção de aplausos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, pela inauguração do novo templo de orações. Na data de 18 de maio de 2025, tive a honra de ser convidado e participar da inauguração do novo templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, localizada na rua Filomento Bottino, número 105, no município de Lupercio, São Paulo. Isso somente se concretizou graças ao nosso bom Deus, à comunidade da Assembleia de Deus e também ao profícuo trabalho do pastor Romualdo Batista Pamplona, que não mede esforços em levar a palavra de Deus a toda a população. São anos de dedicação e compromissos frente à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, evangelizando, somando, plantando e cultivando para colher bons frutos no futuro, como o pastor tem colhido. Não posso esquecer dos servos e servas dessa igreja, os quais deram seu melhor para tudo isso fosse possível. Assim, aplaudo todos vocês e também parabenizo pelo novo templo e faço votos que este trabalho que fazem se espalhe e possam tocar o coração de cada vez mais pessoas e as aproxime de nosso Pai que está no céu. Deus abençoe cada um de vocês. Atenciosamente. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, Cauã Seschini Kemp, vereador. Em discussão, moção número 2. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Em votação, moção número 2. Favoráveis sentados, contrários se levante. Aprovado. Indicação número 69 de 2025. Senhor presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, estado de São Paulo, para que disponibilize um ônibus para transporte de munícipes do distrito de Santa Terezinha ao município de Lupercio e vice-versa, de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 6 horas e 50 minutos, com destino a Lupercio e retorno ao distrito de Santa Terezinha, logo após o desembarque dos munícipes, e depois, às 10 horas e 50 minutos e às 17 horas, da mesma forma que o primeiro horário citado acima. Fui procurado por vários munícipes, os quais reivindicaram a referida indicação, alegando que necessitam vir até o município para realizarem serviços bancários, cartórios, aquisição de produtos que não há no distrito de Santa Terezinha, pagamento de tributos, autorizações cadastrais e solicitação de documentos junto à Prefeitura Municipal, entre outras atividades. Esses mesmos munícipes esperam por caronas à margem da rodovia, tanto para a vinda ao município quanto para a volta ao distrito, o que é extremamente perigoso, pois há relatos de casos de atropelamento de pessoas no trevo de Santa Terezinha e também no município de Lupercio. Além disso, com a disponibilização de um ônibus para essa finalidade, a quantidade de veículos públicos que vão e voltam diariamente do distrito de Santa Terezinha e Lupercio e vice-versa diminuirá significativamente, promovendo grande economia aos cofres públicos e proporcionando segurança aos nossos munícipes. Assim, reitero essa indicação ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que disponibilize um ônibus para transporte de munícipes dos distritos de Santa Terezinha ao município de Lupercio e vice-versa, de segunda-feira a sexta-feira, nos horários das 6 horas e 50 minutos, com destino a Lupercio e retorno ao distrito de Santa Terezinha, logo após o embarque dos munícipes, às 10 horas e 50 minutos e às 17 horas, todos com ida e volta conforme descrito no primeiro horário citado. Certo em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, Francisco Gabriel Silvério Colombo, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, aos vereadores presentes e aos munícipes que nos acompanham via plataforma digital. Fiz a indicação somente porque há um tempo atrás eu tive quase que um acidente ali no trevo, por questões de pessoas que às vezes transitam ali para estar pegando carona. A gente sabe também que a prefeitura tem a questão aí dos carros que vão e voltam em todo horário de almoço e todo dia ali, então acho que também, se os nossos munícipes não têm as mesmas benfeitorias, se posso falar assim, acho que a população deveria ter também, já que não é toda a população de Lupercio ou Santa Terezinha que tem carro para vir e voltar todo dia. Então, não só no sentido de prevenir problemas que possam acontecer, a gente já está dando um alerta que ali pode acontecer um acidente no trevo, mas também para ter igualdade entre os funcionários da prefeitura, aqueles que já exercem um papel de fiscal ou de secretariado, com a população que realmente também vem para trabalhar. Então, acho que nada mais justo que a gente pôr um ônibus, evitar um transtorno para a população que está ali e trazer também segurança. E tratar todos de maneira igual. Se não é todo mundo que tem direito a um carro, então vamos pôr um ônibus que todo mundo consegue pegar o ônibus para ir e voltar do seu trabalho todo dia. Indicação número 70 de 2025. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, para que providencie um ônibus ou uma van aos munícipes de Santa Terezinha, que chegam da cidade de Marília, São Paulo, no ônibus da empresa Princesa do Norte por volta das 17 horas e 30 minutos, até o referido distrito. Fui procurado por vários munícipes, os quais reivindicaram esta indicação, alegando que o referido ônibus se desloca da cidade de Marília, São Paulo, acessa o município de Lupercio e segue para a cidade de Ocauçu. Ou seja, os munícipes que residem no distrito de Santa Terezinha ficam à espera de caronas para chegarem em suas casas. Existem relatos de munícipes que vão a pé de nosso município até o distrito de Santa Terezinha, correndo perigo por caminhar ao lado da rodovia SP-331 e muitas vezes embaixo de forte sol e chuva. Assim, reitero esta indicação ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, para que providencie um ônibus ou uma van aos munícipes de Santa Terezinha, que chegam da cidade de Marília no ônibus da empresa Princesa do Norte por volta das 17 horas e 30 minutos, até o referido distrito, prezando a segurança e conforto daqueles munícipes. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, Silvio Simões de Oliveira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite, presidente, a mesa, vereadores. Então, eu fiz essa indicação porque fui procurado, né, por vários munícipes de Santa Teresa, que eles trabalham em Marília, trabalham na cidade aí fora e, que nem falou aí na indicação, que eles vêm de Marília, chegam no trevo ali 5h20, 5h30, e não tem condução para eles ir, precisa ficar ali esperando carona. Às vezes, quando chove, pior ainda, né, tem que ficar lá tomando chuva, e não sabe a hora que vai conseguir ir embora, e já vem cansado do serviço. Então, acho que não custa nada, né, colocar uma van ou micro-ônibus para já ficar esperando esse pessoal, a hora que chega do ônibus de Marília, para poder levar eles em Santa Teresa. Então, peço para o prefeito Kleber que possa atender o pedido aí do pessoal de Santa Teresa. Obrigado. Indicação número 71 de 2025. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupercio, Estado de São Paulo, para que estude a possibilidade de isentar os proprietários de propriedades rurais com até 5 alqueires do pagamento de hora de serviços de trabalho e máquina agrícola e também de óleo diesel, tanto do município Lupercio quanto no distrito de Santa Terezinha. Sabe-se que são poucas as propriedades rurais de no máximo 5 alqueires no território municipal, e que os proprietários dessas pequenas quantidades de terra exercem a agricultura familiar para sustento de suas famílias e ou para a venda de hortifrutigranjeiros dentro do próprio município. Assim, em nome desses pequenos proprietários, reitero ao senhor prefeito municipal de Lupercio,
para que estude a possibilidade de isentar os proprietários de propriedades rurais com até 5 alqueires do pagamento de hora de serviço de trator e máquina agrícola e também de óleo diesel, tanto no município de Lupércio quanto no distrito de Santa Terezinha. Pois, se tratando de micros produtores rurais, a isenção do pagamento destas horas faz a diferença, levando em conta o imensurável bem que a agricultura familiar traz para toda a população. Certo, em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, aos funcionários da casa, aos demais colegas vereadores. Então, eu fui procurado por alguns proprietários de chácara, sítio, e eles pediram um apoio. E até para o pessoal de Santa Terezinha, que tem muita chácara, se estudasse uma possibilidade para eles estar ajudando, fornecendo verdura, legumes, o que eles plantassem lá, para dar oportunidade para mais gente, entendeu? Então, por isso estou colocando essa indicação aí, que olhasse para os pequenos produtores aí. Boa noite a todos. Indicação número 72 de 2025. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, Estado de São Paulo, para que promova o conserto do chão da quadra do Ginásio de Esportes de Santa Terezinha. Fui procurado por vários adultos, adolescentes e idosos, os quais alegaram que a referida quadra para a prática de esporte está pintada e iluminada adequadamente, porém o chão está com rachaduras, dificultando a prática de esportes naquele local. Não podemos deixar que isso se torne um entrave para que essas pessoas pratiquem esportes. Pelo contrário, devemos juntos fomentar a prática de esportes e promover iniciativas para que cada vez mais pessoas pratiquem atividades físicas em nosso município. Além disso, é comprovadamente científico que a prática de esportes interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, resultando na baixa procura de atendimento no setor saúde de nosso município. Assim, reitero esta indicação ao senhor prefeito municipal de Lupércio para que promova o conserto do chão da quadra do Ginásio de Esportes de Santa Terezinha, atendendo ao pedido de nossos munícipes. Certo, em contar com o atendimento dessa indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, João Pedro dos Santos de Freitas, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite a todos. A minha indicação de hoje, então, para fazer o conserto do chão, lá da quadra, né, do Ginásio de Esportes Santa Terezinha, ali onde muitos adolescentes vão para praticar esportes. Nós conhecemos, então, os nossos adolescentes, as nossas crianças, a gente sabe o quanto esse público eles gostam de praticar esporte e nada mais justo do que a gente proporcionar para eles um local melhor. Parabenizar também, eu gostaria de aproveitar para parabenizar a professora Juliana, que ela vem trabalhando com um projeto voluntário lá nessa quadra, mesmo com essas condições, com os nossos adolescentes de Santa Terezinha. E uma outra parabenização aqui para o professor Zé Marcos, do projeto de atletismo, onde, orgulhosamente, a gente vai ter 3 adolescentes de Santa Terezinha competindo a terceira fase dos Jogos Escolares Estadual. Então, adolescentes esses que vão ter um local a mais para poder fazer o seu treinamento. Nossos adolescentes competiram na primeira fase, que foi na diretoria de Marília, passaram em primeiro lugar, foram competir a regional em Assis, passaram, e agora vão competir a terceira fase, a final estadual, em Praia Grande. Então, isso é motivo de muito orgulho para nós, levar o nosso nome de Santa Terezinha para fora através do esporte. Então, que todos nós aqui sempre vamos estar lutando em busca aí de melhorias para o esporte também, que é uma coisa que os nossos adolescentes gostam muito. Obrigado. Indicação número 73 de 2025.
Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, Estado de São Paulo, para que estude a possibilidade de atendimento complementar às crianças especiais de nosso município. Fui procurado por vários pais e mães que reivindicaram esta indicação, alegando que seus filhos fazem tratamento disponibilizado pelo município. Porém, ainda falta algum tipo de complementação para ajudar no desenvolvimento dessas crianças, como acompanhamento destas crianças disponibilizado dentro do município por fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, pedagogos, entre outros profissionais. Assim, reitero esta indicação ao senhor prefeito municipal de Lupércio para que estude a possibilidade de atendimento complementar às crianças especiais de nosso município. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, João Paulo da Silva Ferreira, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Boa noite a todos mais uma vez. Então, fui procurado por algumas mães. Eu entendi a reclamação que ela fez, porque foi até motivo de muita polêmica aí, né, sobre os cargos que ia ser criado para casa-abrigo. Mas eu acho que é bem mais produtivo, assim, com todo respeito, né, a criança está lá, que é só um. Tem mais crianças especiais no nosso município. É duro para quem tem um filho em casa, a gente entende. Então, seria interessante que estudasse uma possibilidade de fazer uma recreação. Eu sei que tem apoio da PAI, mas, tipo assim, um apoio a mais, assim, um reforço para essas crianças especiais. Um pedagogo, igual o Francisco falou aí, comentou na minha indicação, mas outros profissionais. Seria muito interessante. É só isso. Boa noite. Indicação número 74 de 2025. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, Estado de São Paulo, para que disponibilize um ônibus aos sábados para levar e trazer os estudantes de nosso município que frequentam cursos profissionalizantes no município de Marília, São Paulo. Como universitário e usuário do transporte disponibilizado pelo prefeito municipal, fui procurado por alguns estudantes que alegaram que aos sábados também têm aulas presenciais e necessitam de um ônibus do município para levá-los e buscá-los, pois já pagam o curso profissionalizante e a passagem no transporte coletivo privado é muito caro. Sabe-se que esses estudantes, em sua maioria, trabalham durante o dia e com muito esforço e dedicação estudam à noite e também aos sábados. Portanto, se o senhor prefeito municipal disponibilizasse um ônibus aos sábados para atendê-los, seria de grande importância, pois não temos cursos profissionalizantes em nosso município. Além disso, é admirável a força de vontade desses munícipes que trabalham e estudam para conseguir sua qualificação profissional e ingressar no mercado de trabalho, disponibilizando mão de obra qualificada e obtendo melhores ganhos salariais. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, Cauã Seschini Kemp, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário. Indicação número 75 de 2025. Senhor Presidente, indico na forma regimental ao senhor Kleber Meneguzzi, prefeito municipal de Lupércio, Estado de São Paulo, para que providencie iluminação adequada ao redor do ginásio de esportes de nosso município. Fui procurado por vários pais e mães, os quais relataram que ao redor do ginásio de esporte não há iluminação suficiente, inclusive no parquinho que há naquele local. Ou seja, quando as crianças pretendem brincar ali no período noturno, não é possível. Infelizmente, percebe-se que não há cumprimento do poder público para realizar o mínimo
que nossa população necessita. É de extrema importância que seja disponibilizada iluminação adequada em todos os locais públicos, uma vez que, para tanto, os munícipes pagam a taxa de iluminação pública. Assim, reitero esta indicação ao senhor prefeito municipal de Lupercio para que providencie iluminação adequada ao redor do ginásio de esportes de nosso município, proporcionando segurança e acesso ao lazer para todos. Certo, em contar com o atendimento desta indicação, aproveito a oportunidade para elevar os votos de estima e consideração. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 23 de maio de 2025, Douglas de Souza Jorge, vereador. Se o autor desejar tecer algum comentário, por favor. Dispensado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos, relatório e parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, R4 Marília, referente às contas municipais, exercício 2022. Emenda. Contas anuais. Prefeitura, superávit, orçamentário e financeiro. Índices constitucionais e legais observados, precatórios, revelado, IEGM geral, equivalente a C, parecer prévio favorável. Aplicação do ensino, artigo 212, 29,23%, situação, tá? Fundeb, despesa total, lei número 14.113, de 2020, artigo 25, caput e parágrafo 3º, 100%. Fundeb, educação básica, artigo 112-A, inciso 11, e lei número 14.113/2020, artigo 26, 78,40%. Despesa com pessoas, artigo 20, inciso 3º-B, 38,71%. Saúde, artigo 77, inciso 3, 19,88%. Transferência ao Legislativo, artigo 29-A, inciso 1º, 4,86%. Execução orçamentária, equivalente a 1.313.457,01 equivalente a 4,79%, superávit. Resultado financeiro, 6.094.287,46 centavos, de superávit. Pregatórios, requisitórios de baixa monta, revelado regular. Remuneração dos agentes políticos, prefeito e vice-prefeito, regular. Encargos sociais, regulares. Investimentos mais isenção financeiras, 9,57%. Índices de efetividade da gestão municipal, equivalente a C. ATJ, desfavorável. MPC, desfavorável. SDG, sem manifestação. Relatório. Versam os autores sobre as contas da Prefeitura Municipal de Lupercio, exercício de 2022. O município foi submetido à fiscalização concomitante nos termos disposto do TCA 023486/026/10 e Ordem de Serviço SDG número 01 de 2022. A análise relativa do período de janeiro a julho de 2022 consta do evento 25.16, tendo sido apontadas falhas nos seguintes itens: fiscalizações ordenadas do período, fiscalização da atuação do controle interno, avaliação da execução dos programas e ações de manutenção da merenda escolar e de investimentos na educação, cumprimento das emendas da documentação do TCE, análise dos restos a pagar, aplicação de recursos próprios em ensino com base nas despesas empenhadas, aplicação dos recursos do Fundeb e aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica.
o interessado foi devidamente notificado acerca do relatório de acompanhamento, disponível no processo eletrônico com vista à regularização das falhas apontadas. 1.3. O relatório da fiscalização anual realizada pela Unidade Regional de Marília, UR04, apontou as seguintes ocorrências. A.3. Denúncias, representações, expedientes. Expedientes com fatos procedentes. Fiscalização ordenadas do períodos. Permanência, ocorrência de falhas detectadas nas fiscalização ordenadas. Planejamento das políticas públicas. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nessas dimensões do ICGMG. Constatadas as ocorrências nessas dimensões do IEGM, destacadas na instrução deste relatório, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. Retificação de respostas dessas dimensões, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Adequação fiscal das políticas públicas. Retificação de resposta dessa dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Execução das políticas públicas do ensino. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IEGM. Constatadas ocorrências nessa dimensão do IEGM, destacadas na instrução desse relatório, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Retificação da resposta dessa dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Adequações na execução de programas e ações de manutenção da merenda escolar e de materiais permanentes. Execução das políticas públicas da saúde. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IEGM. Constatadas ocorrências nessa dimensão do IEGM, destacadas as instruções deste relatório, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Retificação das respostas dessa dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Execução das políticas públicas ambientais. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IEGM. Constatadas ocorrências nessa dimensão do IEGM, destacadas as instruções deste relatório, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Execução das políticas públicas de infraestrutura. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações, aperfeiçoamento nesta dimensão do IEGM. Constatadas ocorrências nessa dimensão do IEGM, destacadas as instruções deste relatório, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Retificação de respostas desta dimensão, evidenciando falta de fidedignidade das informações. Execução das políticas públicas de tecnologia da informação. O índice obtido indica a necessidade de promoção de ações de aperfeiçoamento nesta dimensão do IEGM. Constatadas ocorrências nesta dimensão do IEGM, destacadas as instruções deste relatório, que indicam que o município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Precatórios.
insuficiência de depósitos no exercício em exame, contabilização incorreta no passivo de curto prazo, não apresentação de plano de pagamento ao TJ São Paulo. Demais aspectos sobre recursos humanos, criação de cargo em comissão sem definição das respectivas atribuições. Demais apuração sobre o Fundeb. Conta bancária do Fundeb não é titularidade do órgão responsável pela educação. Demais informações sobre o ensino. A rede municipal não oferece escola em tempo integral e em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Recursos do salário educação não utilizados em conta bancária, que poderiam ser aplicados na área da educação para solucionar as impropriedades verificadas no exercício. Controle social, ensino. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb não supervisionou o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb emitiu parecer de aprovação com ressalva relativo ao 4º trimestre, diante da indisponibilidade de notas fiscais e folha de pagamento dos servidores. Controle social, saúde. Não comprovação da participação do Conselho Municipal de Saúde na aprovação da proposta orçamentária. A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal. Falta de regulamentação da ouvidoria. Fidedignidade dos dados informados ao sistema Aldesp. Inconsistência nas informações prestadas ao sistema Aldesp e EGM. Perspectivas de atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nas análises comparativas do quesito do IEGM com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram constatadas inadequações às metas propostas pela Agenda 2030. Atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Desatendimento da lei orgânica, instruções e recomendações desta excelentíssima Corte. Subsidiaram as contas os seguintes expedientes que se encontraram arquivados. TC 010581.989.22. Autuado para tratar de fiscalizações ordenadas para análise da educação, infraestrutura e programas suplementares e creches municipais. Referidos assuntos foram abordados no relatório das contas em tópicos específicos. Ofício número 54.051 de 2022, datado em 17/2/2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, subscrito por seu desembargador coordenador da Diretoria de Execuções de Pregatórios e Cálculos, DREP, Dr. Afonso Faro Júnior, encaminha cópia de decisão proferida no processo número 9000-309-395.2015.8.26.0500/03, referente a insuficiências dos débitos de pregatórios no montante de R$ 108.657,45 nos meses de novembro e dezembro de 2021. Em 9/8/2022, por meio do ofício número 224.09/2022, o DREP comunicou que o município depositou a mencionada quantia, razão pela qual determinou-se o cancelamento das medidas anteriormente impostas. Ofício número 173.913/2022, datado em
16/5/2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, subscrito por seu desembargador coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos, DREP, Dr. Afonso Faro Júnior. Encaminha cópia da decisão proferida no processo número 90.000.319.8.26.00/03, referente à insuficiência dos depósitos de pregatórios, no montante de R$ 297.490,32, do período de janeiro a abril de 2022. Em 27/6/2022, o DREP comunicou que o município depositou a mencionada quantia, razão pela qual determinou-se o cancelamento das medidas anteriormente impostas. Ofício CCA número 2909/2022, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, subscrito por seu auditor, Dr. Antônio Carlos dos Santos, encaminha cópia da sentença proferida nos autos do TC 02-1406.989.20, o qual cuidou de 7 atos de admissão para encargos efetivos, realizados pela Prefeitura Municipal de Lupercio no exercício de 2019, por meio do concurso público número 01 de 2018. A fiscalização informou que foi objeto de análise, junto ao Ministério Público, por meio da Ação Civil Pública número 10.000.677.2020.8.26.0201, a qual propôs a anulação do referido concurso. Embora a Prefeitura tenha acatado tal decisão, manteve as admissões realizadas, não compreendidas na liminar, concedida na referida ação para suspender o andamento do concurso público. Por fim, a fiscalização apurou que, posteriormente, 3 servidores tiveram seus contratos rescindidos e que, referida ação civil pública, ainda se encontra em trâmite. A Prefeitura encaminha declarações em atendimento às exigências legais. Ofício número 284.343/2022, datado em 19/10/2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, subscrito por seu desembargador coordenador da Diretoria de Execuções de Pregatórios e Cálculos, DREP, Dr. Afonso Faro Júnior, encaminha cópia da decisão proferida no processo número 90.000.35.8.26.0500/03, referente à insuficiência dos depósitos de pregatórios no montante de R$ 195.588,39 nos meses de janeiro a setembro de 2022. Em 9/11/2022, por meio do ofício número 294.880/2022, o DEPRE comunicou que o município depositou a mencionada quantia, razão pela qual determinou-se o cancelamento das medidas anteriores impostas. Processo autuado por este Tribunal de Contas, no qual foi aplicada multa ao prefeito de Lupercio por descumprimento de determinação para apresentar esclarecimentos e providências regularizatórias visando o saneamento das falhas apontadas na fiscalização ordenada quinta para análise das creches municipais. Tendo em conta o não recolhimento da multa imposta ao apenado, foram adotadas providências objetivando a inscrição do débito em dívida ativa para posterior cobrança judicial. Embora o município de Lupercio tenha se habilitado nos autos, não apresentou suas razões de defesa, deixando transcorrer em habeas o prazo concedido
nas duas oportunidades que lhe foram dadas. DOI de 6/12/2023 e notificação pessoal em 14/3/2024. Instada a assessoria técnica jurídica por suas vertentes de economia e jurídica, bem como pela chefia de órgãos, se manifestou pela emissão de parecer desfavorável às contas em razão dos recolhimentos parciais dos pregatórios. De igual modo, o Ministério Público de Contas entende que as contas estão comprometidas pelas seguintes razões: deficiência na gestão qualitativa de recursos públicos, evidenciadas pelo IEGM Geral C, em reincidência, inoperância do controle interno e em reincidência, deficiências no eixo do planejamento municipal, desatendimento aos parâmetros de qualidade operacional do ensino, permanência dos índices setorial, saúde no último patamar de avaliação do âmbito do IGM, diante das falhas apontadas pela fiscalização, e quitação parcial do mapa orçamentário de pregatório, restando pendente de pagamento o valor de R$ 8.062,72, em descumprimento ao disposto no artigo 100, parágrafo 5º da CF em reincidência. Constituição Federal. Por fim, tendo em vista a ausência do AVCCB em estabelecimentos de ensino e da saúde, em ofensa à Lei Complementar Estadual número 1257/2015 e ao Decreto Estadual número 63.911 de 2018, pugnou pelo encaminhamento de ofício ao Comando do Corpo de Bombeiros para as providências cabíveis. Voto. A instrução dos autos demonstra que o município de Lupercio observou as normas constitucionais e legais do que se refere à aplicação em ensino, remuneração dos profissionais de educação básica, Fundeb, saúde, despesas de pessoais, encargo social, remuneração dos agentes políticos e transferências de duodécimos ao Legislativo. Nos exercícios de 2020 e 2021, o município aplicou o percentual mínimo para cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, não estando sujeito aos ditames da Emenda Constitucional número 119/2022. Em relação ao resultado econômico financeiro, o município apresentou um superávit na execução orçamentária de R$ 1.313.457,01, ou seja, 4,79% da receita arrecadada, de R$ 27.439.002,46. O resultado financeiro também correspondeu a um superávit de R$ 6.094.287,46, evidenciando a existência de recursos disponíveis para o total do pagamento de suas dívidas em curto prazo. Houve ainda decréscimo na dívida de longo prazo, em 23,56% em relação ao exercício de 2021. Quanto aos precatórios, o município foi enquadrado no regime especial, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o DEPRE, encaminhado o ofício número 54.051/2022, número 173.913/2022 e número 284.343/2022, comunicando, respectivamente, a insuficiência dos depósitos de pregatórios nos montantes de R$ 108.657,45, R$ 297.490,32 e R$ 195.000
588,39. Referidas quantias foram quitadas respectivamente em 9/8 de 2022, 27/6 de 2022 e 9/11 de 2022, oportunidade em que o DEBRE determinou o cancelamento das medidas anteriormente impostas ao município. A fiscalização apurou que os pagamentos realizados no exercício totalizaram R$ 869.280,60. No entanto, a Prefeitura deveria ter depositado o montante de R$ 968.564,73, referida à alíquota de 4,12% da receita corrente líquida. Verifico que, de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio DEPRE, os depósitos do exercício de 2022 atingiram R$ 988.342,38, sendo que o montante devido correspondia a R$ 996.405,10. Portanto, constada sua insuficiência atualizada de R$ 8.062,72 em 13/2 de 2023. As demais fiscalizações informou que o balanço patrimonial não registrou corretamente as pendências judiciais. Os requisitos de baixa monta foram quitados em sua totalidade. Embora regularmente notificada, a Prefeitura deixou de encaminhar justificativas. Em consulta às contas de municipalidade atinentes ao exercício de 2023, verifico que os cálculos elaborados pelo DEBRE constataram que os débitos realizados superaram o montante devido. Não obstante as impropriedades relatadas, considero que possam ser elas excepcionalmente relatadas, quer em face de pouca monta dos valores envolvidos, quer ainda em razão das providências adotadas pelo atual gestor com vista a solucioná-las. Cabe, contudo, recomendar à municipalidade que contabilize e quite regularmente suas dívidas judiciais, evitando as graves sanções decorrentes de seu inadimplemento, que podem prejudicar a execução das políticas públicas municipais. Em relação aos índices de efetividade da gestão municipal, IEGM, instrumento que delineia um amplo panorama das condições dos serviços públicos e dos recursos mobilizados pela Prefeitura para prestá-los em áreas sensíveis de atuação governamental. Lupercio obteve, pela 4ª vez consecutiva, o conceito geral C, a menor faixa de desempenho instituída pelo índice, que designa gestões com baixo nível de adequação, a demonstrar o afastamento do município em relação aos padrões que qualificam grande parte dos aspectos abordados pelo instrumento. Em relação especificamente às dimensões que constituem o IEGM, observou que, na educação, Lupercio obteve, pela 3ª vez consecutiva, o conceito C, resultado que patenteia as limitações dos instrumentos de planejamento e a indisponibilidade dos diversos recursos normalmente associados ao desenvolvimento qualificado dos processos de ensino-aprendizagem. Sem embargo, as imprescindibilidades de outras medidas, ajustadas às especificidades da rede municipal e ao contexto socioeconômico dos integrantes das respectivas comunidades escolares, a melhoria da qualidade da educação pública de Lupercio depende, em alguma medida, do enfrentamento das improbidades identificadas pelo IEDUC e apuração pela fiscalização em suas inspeções in loco, tais como a existência de turmas de creche com menos de 2,3 metros quadrados por aluno, a inexistência de pesquisa e estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de creche, a ausência de AVCB e de reparos para as unidades de ensino,
veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação, etc. Por fim, o município não logrou atingir a meta projetada para os anos iniciais de ensino fundamental do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, referente à última avaliação. No tocante às ações e serviços públicos de saúde, o município reeditou as performances locradas nas últimas 2 edições do IEGM, mantendo-se na faixa que designa gestões em baixo nível de adequação. Nota-se, resultado que evidencia a precariedade da gestão municipal na área. Com efeito, o quadro descortinado reclama a adoção das medidas efetivamente capazes de superar, no menor intervalo de tempo possível, os diversos obstáculos que prejudicam a qualidade e a relutividade dos serviços disponibilizados à população locais, tais como a alta demanda de saúde mental, a ausência de controle informatizado de estoque para todos os medicamentos dispensados pelas unidades de saúde municipal e de AVCB, inexistência de controle absenteísmo para consultas e exames médicos da atenção básica da ouvidoria da saúde e não execução de atividades de educação em saúde. Já em relação à gestão fiscal, as condições observadas em 2022 ensejaram a superação do resultado alcançado em 2021. Nota C, elevando o índice fiscal de Lupercio para a faixa de desempenho B, que reúne municípios cuja gestão é considerada efetiva. Ainda assim, a instrução apurou que a Prefeitura não dispunha de recursos humanos para operacionalização das atividades relacionadas à administração tributária. No tocante às políticas de preservação e recuperação ambiental, Lupercio situou-se na menor faixa de desempenho instituída pelo índice, nota C, pelo 2º ano consecutivo, sinalizando o acentuado distanciamento da administração em relações a padrões e às exigências normativas que asseguram a efetividade das políticas públicas do setor, de acordo com o IAMBIE. A Prefeitura não possui ações e medidas de contingenciamento específicos para provisão de água potável, incluindo a rede municipal de educação. Nenhuma meta do Plano Municipal de Gestão Integrada a Resíduos Sólidos foi cumprida dentro do prazo e a Prefeitura não possui plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, elaborado e implantado. Irregularidades que reclamam a adoção de providências urgentes capazes de corrigi-las em menor intervalo possível. Já em relação às ações de proteção dos cidadãos contra os eventos de consequências potencialmente calamitosas, Lupercio permaneceu, assim como vem registrando nos últimos 3 exercícios, a menor faixa de desempenho instituída pelo índice C, sinalizando o acentuado distanciamento da administração em relação a padrões e às exigências normativas que asseguram a efetividade das políticas públicas da área. Tal resultado decorre da ausência de uma coordenadora municipal de proteção e defesa civil, ou órgão similar, bem como de um plano de contingência municipal de defesa civil. Não realização de ações para estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntário, clubes de serviço, organizações não governamentais e associações de classes e comunitárias, da ausência de estudo de avaliação da segurança em todas as escolas e centros de saúde e do não mapeamento das áreas de risco ambiental. Atinente ao gerenciamento de recursos em tecnologia da informação, as improbidades verificadas pelo instrumento redundaram, a exemplo do observado nos últimos 3 exercícios, da atribuição do conceito C,
baixo nível de adequação. Tal resultado desvela a incipiência da estrutura mobilizada pela Prefeitura para a manutenção e o desenvolvimento de ferramentas e soluções do gênero, a despeito de sua crescente importância para a redução dos custos dos serviços oferecidos à população, em particular, e a modernização da gestão pública, de maneira geral, o que reforça a premência da adoção de medidas aptas e reverte o quadro descoordenado pelo IGOV-TI. Em planejamento, a área de cuja efetividade pretende em alguma medida a consecução dos objetivos perseguidores pelas políticas públicas das demais esferas de atuação estatal. Lupercio obteve o conceito C, evidenciado a limitada capacidade do Executivo Municipal de coletar e coordenar as informações necessárias à elaboração de suas peças de planejamento, assim como de acompanhar os resultados produzidos pelos programas e ações de governo. Em razão de diversas falhas, entre elas audiências públicas realizadas em dias de semana, em horário comercial, dificultando a participação da classe trabalhadora no debate da elaboração das peças orçamentárias, a ausência de estrutura administrativa voltada para o planejamento, não regularização do sistema de controle interno, falta de fidedignidade na prestação de informações, etc. Assim, considerando que, no caso concreto, se trata do segundo ano de mandato do prefeito e tendo em vista ainda o cumprimento de todos os índices constitucionais e legais e os favoráveis resultados econômicos financeiros obtidos, entendo que, excepcionalmente, tal falha possa ser relevada, a exemplo das recentes decisões proferidas nos autos dos TCS 004047.989.22, 003759.989.22, 003943.989.22, 003829.989.22, 004084.989.22 e 004296.989.22, com recomendação à Prefeitura de que envie esforços e aprimore as condições operacionais de seus órgãos, objetivando a melhoria e a qualidade dos serviços prestados à sua população. Quanto às demais improbidades apontadas pela fiscalização, ainda que também possam ensejar recomendações para sua regularização, não apresentam gravidade suficientes para macular a totalidade dos presentes demonstrativo. Diante do exposto, voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Lupercio relativas ao exercício de 2022. À margem do parecer, expressa-se ofício do chefe do Executivo com as seguintes recomendações: adote as providências necessárias à melhoria dos índices atribuídos à formação do IEGM, dando ênfase aos pontos de atenção destacados nos autos. Cumpra rigorosamente o pagamento de precatórios nos respectivos prazos de vencimento, uma vez que a inadimplência aumenta a dívida municipal, bem como afronta os princípios de responsabilidade fiscal e da anulidade orçamentária. Reavalie seu quadro de pessoas, com vista à identificação das atribuições e requisitos para provimento de cargos em comissões, atentando para a excepcionalidade estabelecida pelo artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, de modo que suas atribuições efetivamente se caracterizem como de chefia, assessoramento ou direção. Diligencie para que seja suprida a ausência do AVCB nas unidades de ensino e saúde. Assegure o estrito cumprimento da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Transparência Fiscal. Efetue ajuste para garantir
a fidedignidade das informações inseridas no banco de dados do sistema AUDESP, em cumprimento aos princípios de transparência e da evidenciação contábil, nos termos do comunicado SDG número 34/09, atentando-se para os prazos de encaminhamento dos documentos exigidos pelo sistema deste tribunal. Atenda integralmente às instruções e recomendações deste tribunal. Determino ainda a expedição de ofício ao comando do Corpo de Bombeiros, informando acerca da inexistência de AVCB nas unidades de ensino e saúde. Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este tribunal. Sala das Sessões, 12 de novembro de 2024, Sidney Stanislaus Beralato, Conselheiro. Encaminha as contas municipais, exercício 2022, Assessoria Jurídica e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para apreciação e emissão de pareceres, pelo prazo regimental de 30 dias, bem como fica à disposição da população pelo prazo de 60 dias. Tendo em vista que todos responderam à primeira chamada se fazem presentes, dispensa a segunda chamada. Coloque em segundo turno a discussão projeto de lei número 25 de 2025, LDO 2026. Em votação, segundo turno, o projeto de lei número 25 de 2025, LDO 2026. Favoráveis sentados, contrários se levantam. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno. Passa a palavra livre aos senhores vereadores, os quais serão chamados pelo senhor secretário. Aparecido Rodrigues da Silva. Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Povas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo. Dispenso. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Dispenso. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada na data de 10 de junho de 2025, às 19 horas. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão. Nona sessão extraordinária, 27 de maio de 2025. Solicita ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Rodrigues da Silva.
Douglas de Souza Jorge. Fabiana Aparecida Póvoas da Silva. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presente. Gabriel Henrique Costa dos Santos. Presente. João Paulo da Silva Ferreira. João Pedro dos Santos de Freitas. Cauã Seschini Kemp. Silvio Simões de Oliveira. Todos presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão. A convocação para esta sessão extraordinária ocorreu durante a 8ª sessão ordinária realizada nessa mesma data. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos pareceres referentes aos projetos de lei números 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 de 2025. Projetos de lei número 31, 32, 34 e 35 de 2025. Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 31 de 2025, 32 de 2025, 34 de 2025 e 35 de 2025. A Constituição Federal, em artigo que trata da suplementação orçamentária, mais especificamente o artigo 167, inciso 5º, prescreve que são vetados a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Vista as vedações impostas pela Constituição Federal, podemos observar que, diante da busca de autorização legislativa, os presentes projetos de lei atendem a preceito constitucional. Desta feita, diante das considerações em cima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal das proposituras dos presentes projetos de lei que visam a abertura de crédito adicional especial. Vislumbramos também a correta iniciativa dos projetos, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade dos projetos de lei, bem como pelas suas admissibilidades, por estarem estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 26 de maio de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer jurídico do projeto de lei número 33/2025, da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupercio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 33/2025. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso B, estabelece que é iniciativa privada do Poder Executivo a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. No mesmo sentido, é o artigo 13 da Lei Orgânica Municipal que prevê os casos de iniciativa de leis privativas do Poder Executivo. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceito constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, o senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupercio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupercio, 26 de maio de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Projeto de Lei número 36 de 2025,
Da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 36 de 2025. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso B, estabelece que é iniciativa privada do Poder Executivo a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. No mesmo sentido é o artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, que prevê os casos de iniciativa de leis privadas do Poder Executivo. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceitos constitucionais, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somo pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 26 de maio de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Projeto de Lei número 37 de 2025, da exposição em matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 37 de 2025. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso B, estabelece que é iniciativa privada do Poder Executivo a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. No mesmo sentido é o artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, que prevê os casos de iniciativa de leis privadas do Poder Executivo. Desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceitos constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somo pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Ademais, o presente projeto de lei atende às exigências constitucionais previstas no artigo 37, parágrafo 3º e respectivos incisos, bem como a Lei Federal número 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, a proteção e a defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública, e a Lei Federal número 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso a informações decorrentes das atividades exercidas pelo poder público. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da Lei Orgânica Municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer. Lupércio, 26 de maio de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Projeto de Lei número 38 de 2025, da exposição da matéria em exame. Consulta-me o senhor Gabriel Henrique Costa dos Santos, digníssimo presidente desta Câmara Municipal de Lupércio, sobre a legalidade e constitucionalidade do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 38/2025. A Constituição Federal, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso B, estabelece que é iniciativa privada do Poder Executivo a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. No mesmo sentido é o artigo 13 da Lei Orgânica Municipal, que prevê os casos de iniciativa de leis privadas do Poder Executivo.
desta feita, diante das considerações acima destacadas, primordialmente pela correta observação a preceitos constitucional, ou seja, pela adequação da norma legislativa utilizadas, somos pela correção formal da propositura do presente projeto de lei. Vislumbramos também a correta iniciativa do presente projeto, ou seja, do senhor prefeito municipal, chefe do Executivo Municipal de Lupércio. Portanto, após análise, manifesto-me pela legalidade do projeto de lei, bem como pela sua admissibilidade, por estar estritamente de acordo com as prerrogativas constitucionais, regimentais e da lei orgânica municipal, cabendo deste modo ao egrégio plenário decidir sempre de maneira sábia e soberana até a decisão final. Sem mais para justificar, este é o parecer, Lupércio, 26 de maio de 2025, Dr. Juliano Quito Ferreira, Procurador Jurídico. Parecer número 11 de 2025. Analisamos os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 de 2025. Estando em conformidade com a legislação vigente, acompanhamos os pareceres jurídicos e decidimos emitir parecer favorável e que se levem à discussão e votação os projetos de lei número 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, deixando para o plenário o mérito da questão. Sala das Sessões, Francisco Ângelo Quito, 26 de maio de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. João Paulo da Silva Ferreira, presidente. Douglas de Souza Jorge, membro. Cauã Seschini Kemp, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Francisco Gabriel Silvério Colombo, presidente. Silvio Simões de Oliveira, membro. Aparecido Rodrigues da Silva, membro. Em discussão, projeto de lei número 31 de 2025. Em votação, projeto de lei número 31 de 2025. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 32. Em votação, projeto de lei número 32. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 33. Em votação, projeto de lei número 33. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 34. Em votação, projeto de lei número 34. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 35. Em votação, projeto de lei número 35. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 36. Em votação, projeto de lei número 36. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 37. Em votação, projeto de lei número 37. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 38. Em votação, projeto de lei número 38. Favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Aprovado. Solicita a Secretaria da Casa que despache em conformidade com o regimento interno sobre a proteção de Deus. Declaro encerrada esta sessão. Sonhar com a voz do Chico essa noite, cara. Você fala assim, Nossa senhora. falar assim, a minha esposa falando no meu ouvido, não, é o Chico na minha cabeça. Puta merda.